Desde o começo de Attack on Titan, os fãs vêm debatendo sobre um possível romance entre o Eren e a Mikasa. Será que eles são apenas amigos e irmãos adotivos, ou será que tem algo a mais nessa relação? E que às vezes realmente tem algum sentimento romântico em relação ao outro? Será que essa relação tem algum futuro nesse mundo distópico de Shingeki no Kyojin? Venha comigo que é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai falar sobre um dos casais que foram mais shippados pelos fãs de Shingeki no Kyojin desde o começo do anime. Chegou a hora de a gente falar sobre a trágica relação do Eren e da Mikasa e para isso a gente vai mergulhar a fundo na história dos dois para tentar entender melhor como que a relação entre eles foi ficando cada vez mais intensa ao longo do anime. Se tu é fã de Attack on Titan e que tem acesso a mais conteúdo como este, então deixa agora mesmo aquele like porque isso é muito importante para que o YouTube recomende este canal para mais pessoas e eu possa fazer, é claro, mais vídeo como este aqui para vocês. E é claro, já aproveita e se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, se tu é tão apaixonado por mangás e animes que sonha em aprender a falar japonês, eu tenho uma boa notícia para te dar. O curso Kenji Sensei Academy está com 68% de desconto e o mais legal é que o curso é 100% online e disponibilizado em videoaulas, ou seja, tu pode estudar japonês em qualquer lugar e na hora que quiser. Para acessar o curso, é só clicar no link que coloquei aqui na descrição, mas ó, não demora muito, porque essa promoção pode acabar logo logo. Antes de começar, fique sabendo que esse vídeo contém alguns spoilers do mangá de Attack on Titan, então se tu é muito sensível a spoilers, já tá dado o recado. Como em praticamente tudo que acontece no mundo de Attack on Titan, o Eren e a Mikasa se conheceram numa situação bastante trágica. O Eren acompanhava o seu pai Grisha numa visita que ele faria à família Ackerman, mas quando eles chegam lá, percebem que o senhor e a senhora Ackerman haviam sido mortos por um grupo de sequestradores. Apenas a Mikasa, que era a filha do casal, havia sobrevivido, mas os sequestradores planejavam vender ela como escrava, já que ela tem uma ascendência asiática, que é algo muito raro nesse mundo, e eles planejavam levantar uma boa grana com isso. Mas para sorte da Mikasa, o Eren encontra o lugar onde ela estava aprisionada e consegue matar 2 dos sequestradores. O problema é que o Eren não contava que havia um terceiro sequestrador que acaba rendendo ele. Quando parece que o Eren iria ser morto, ele pede para Mikasa lutar, o famoso Tatakai, tá ligado? Para ser exato, as palavras que o Eren diz para Mikasa são as seguintes: lute, você tem que lutar. Se você vencer, você vive. Se perder, você morre. Se você não lutar, não poderá vencer. É incrível como essas palavras acabam sendo, de certa forma, proféticas se a gente for considerar os últimos eventos do mangá. Afinal, o Eren tinha só 9 anos quando disse essas palavras e todos que leem o mangá sabem como elas são relevantes para os eventos do arco final de Shingeki no Kyojin. Esse é o tipo de coisa que nos comprova que o Isayama já sabia muito bem para onde a história seria conduzida já nos primeiros volumes do mangá. De qualquer forma, depois que o Eren diz essas palavras, a Mikasa acaba despertando seus poderes de Ackerman. A partir daí, ela instantaneamente fica calma e super focada enquanto sua força corporal se eleva repentinamente. E é assim que a Mikasa consegue finalmente matar o terceiro sequestrador e salvar a vida do Eren. E quando as coisas se acalmam, o Eren dá o seu cachecol vermelho como uma forma de tentar confortar a Mikasa e agora essa garota órfã é levada pela família Yeager, se tornando assim a irmã adotiva do Eren. Desse ponto em diante, o Eren e a Mikasa desenvolvem uma amizade bastante forte e vivem uma infância normal até o dia em que o distrito deles é atacado pelo Titã Blindado e pelo Titã Colossal. É aqui que o Eren perde seus pais e promete se vingar dos Titãs, o que leva ele e a Mikasa a se alistarem no 104º Esquadrão de Recrutas e se tornarem membros da tropa de exploração. Agora, apesar do Eren e a Mikasa serem irmãos adotivos, o que pode implicar que a proximidade dos dois seja o resultado de uma conexão familiar, desde o começo já era bem evidente que os sentimentos da Mikasa vão além do que seria um simples amor fraterno. Nós temos algumas pistas disso ao longo da história, e isso finalmente é confirmado no capítulo 138 do mangá, de uma forma bastante dramática, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Desde o momento que o Eren deu o seu cachecol vermelho para Mikasa, ela passou a cuidar desse presente com muito carinho. O cachecol logo se torna um símbolo de amor que a Mikasa nutria pelo Eren, e nós vimos ela usar ele várias vezes ao longo da história como uma forma de expressar os seus sentimentos. Logo fica evidente que a Mikasa não é apenas super protetora e profundamente devota ao Eren, mas em vários momentos da história a Mikasa é vista com as bochechas coradas por causa do Eren. E a gente sabe bem que a Mikasa não é do tipo que fica envergonhada por pouca coisa. E o Eren é a única pessoa capaz de deixar ela desse jeito. Tudo bem, isso pode até não ser uma evidência definitiva, mas não dá pra negar que é uma pista bastante forte para que a gente possa entender melhor os verdadeiros sentimentos que a Mikasa guarda em relação ao nosso protagonista. Agora, se por um lado eu diria que o amor da Mikasa pelo Eren sempre foi algo que estava na nossa cara o tempo todo,
Por outro lado, a natureza dos sentimentos do Eren em relação a Mikasa é um pouco mais complicada. A gente não tem dúvidas que o Eren se importa e muito com ela, mas me parece que no caso do Eren, os sentimentos que ele tem em relação a Mikasa se devem mais ao fato de eles serem bons amigos e irmãos adotivos. Como deu pra ver, não é difícil argumentar que os sentimentos do Eren pela Mikasa não têm o mesmo olhar romântico quanto os sentimentos que a Mikasa tem em relação ao Eren. E eu sei que todos aqueles que shippam romance entre o Eren e a Historia iriam adorar esse argumento. Mas apesar disso, tem uma parte do mangá que deixa bastante claro que o Eren queria algo a mais com a Mikasa. No capítulo 123 do mangá, durante o flashback que mostra como que o esquadrão de reconhecimento se infiltrou em Marley, o Eren pergunta para Mikasa por que ela se preocupa tanto com ele. Se é porque ela foi salva por ele na infância ou se é porque eles são irmãos adotivos. Em poucas palavras, ele pergunta o que ele significa para a vida da Mikasa. Nesse ponto, fica claro que o Eren quer saber que tipo de sentimentos a Mikasa nutre em relação a ele. Ele quer saber se ela se sente em débito com ele, se ela vê ele como um irmão adotivo ou se ela tem algum sentimento romântico por ele. A Mikasa logo fica com as bochechas coradas, além de ficar claramente nervosa com essa pergunta. Ela eventualmente diz que o Eren é da família, e então a conversa é subitamente interrompida. O Eren parece desapontado com a resposta da Mikasa, apesar de ser difícil de tirar uma conclusão definitiva, porque ele estava bastante distante e depressivo durante toda essa viagem. Se tu é um daqueles que sempre torceu por um romance entre o Eren e a Mikasa, então esse é provavelmente um dos fatos que tu vai usar como evidência de que o Eren realmente queria algo a mais com a Mikasa. Afinal, se não fosse por isso, por que ele colocaria a Mikasa sob pressão ao fazer todas essas perguntas, não é mesmo? E é claro, o capítulo 138 é o grande momento para todos aqueles que torciam por um romance entre os dois, mas calma lá que eu logo vou chegar nesse capítulo. De qualquer forma, esse momento que o Eren pergunta para Mikasa sobre o que ela sentia por ele abre portas para todo tipo de especulação. Afinal, o que o Eren queria ao fazer essas perguntas? Ou melhor, que tipo de resposta o Eren queria ouvir? E se a Mikasa dissesse que amava ele de uma forma romântica, o que será que ele teria feito? Será que isso afetaria na decisão de iniciar o estrondo, por exemplo? Será que ele esperava que a Mikasa iria confessar o amor que ela tem por ele e convencer o Eren a não seguir em frente com seu plano? Como deu pra ver, temos várias perguntas sem respostas por aqui e eu realmente queria que a Mikasa tivesse coragem de revelar seus sentimentos pro Eren naquele momento. E tudo indica que a Mikasa também se sente do mesmo jeito, já que mais tarde ela também se pergunta o que teria acontecido se ela tivesse dado uma resposta diferente naquela ocasião. Depois dessa viagem, a relação entre o Eren e a Mikasa fica mais distante quando o Eren passa a se focar totalmente no seu plano mestre. A decisão unilateral do Eren de matar todos aqueles civis em Libério deixou a Mikasa bastante preocupada, o que leva ela a se questionar se esse Eren ainda é o mesmo Eren que ela conhecia no passado, e quanto mais o Eren se aprofundava na execução do seu plano, ele fazia de tudo para que a Mikasa se mantivesse o mais longe dele possível. No capítulo 112 do mangá, o Eren diz para Mikasa que ela só é tão apegada a ele porque ela é uma Ackerman. E como a gente sabe, a linhagem Ackerman é um subproduto da ciência titã, e ao longo dos séculos, os Ackermans foram criados especificamente para proteger a família real de Eldia. Segundo Eren, quando o Ackerman desperta seus poderes, eles se tornam obsessivamente apegados e fazem de tudo para proteger a pessoa que causou esse despertar. O Eren ainda diz que ele é essa pessoa para Mikasa, já que ele teria feito que ela despertasse os seus poderes quando eles lutaram contra os sequestradores que mataram seus pais. Mas mais do que isso, o Eren ainda diz que a Mikasa é só uma escrava dos seus instintos de Ackerman e que ela é obsessivamente apegada ao Eren, não porque ela realmente se importa com ele, mas porque ela é forçada a isso por causa do seu sangue de Ackerman. Ainda não satisfeito com toda a asneira que falou, o Eren ainda diz que ele sempre odiou a Mikasa desde que eles eram crianças, porque ele sempre soube que ela era uma escrava, alguém incapaz de ser livre. Mas vamos falar a verdade, o Eren só diz isso para tentar se distanciar da Mikasa. Ele quer que a Mikasa pare de se preocupar com ele e possa seguir adiante com a sua vida, já que ele planeja dar início ao estrondo e não quer que a Mikasa tenha que compartilhar esse fardo com ele. Em outras palavras, o que o Eren diz aqui é totalmente mentira e uma forma de proteger quem ele ama. Ele diz que essas informações sobre os Ackerman vêm do Zeke, mas mais tarde a gente fica sabendo que o Zeke nunca disse isso. Quando ele pergunta para o Zeke por que a Mikasa é tão apegada a ele, o Zeke lhe diz que a Mikasa deve apenas gostar dele. A devoção dela pelo Eren não é o simples resultado de um instinto Ackerman. O Eren apenas disse aquilo tudo porque ele acreditava que isso seria o melhor para Mikasa, afinal de contas ele está destinado a morrer de qualquer forma por causa da maldição da Ymir, e ele não quer que a Mikasa desperdice a sua vida chorando por ele. E num primeiro momento, até que esse plano funciona. Mais adiante, vemos a Mikasa deixar o seu cachecol para trás ao decidir se juntar à aliança anti-Eren, onde ela se compromete em dar o seu melhor para parar o Eren e o estrondo antes que o mundo seja totalmente destruído.
De qualquer forma, a Mikasa não quer ter que matar o Eren, mas sim poder chegar até ele e lhe convencer a parar com o estrondo e voltar a ser o antigo Eren que ela conheceu e amou. Ela se nega a desistir do Eren, até mesmo quando ele deixa claro que não vai parar e que ninguém vai mudar o pensamento dele. Isso tudo chega no clímax no capítulo 138 do mangá, o penúltimo capítulo de Attack on Titan, enquanto os membros da aliança anti-Eren fazem tudo o que é possível para impedir que o Eren reinicie o estrondo e a Mikasa sente uma forte dor de cabeça. Nesse momento, ela se encontra no limite, ela não consegue mais seguir adiante com toda essa loucura e, acima de tudo, ela não quer mais ter que matar o amor da sua vida. Ela só quer sair dali e voltar no tempo, de volta para casa que ela e o Eren viviam juntos. E é aí que a Mikasa tem acesso a uma visão onde ela e o Eren vivem sozinhos, em paz, numa cabana em algum lugar na Ilha de Paradis. Essa visão é como uma linha do tempo alternativa, onde ao invés de dar início ao estrondo, o Eren decide fugir com a Mikasa e viver o resto dos seus anos em paz. Nesse mundo alternativo, o Eren diz para Mikasa que o único jeito de todos sobreviverem seria fugindo, o que é o total oposto de tudo aquilo que ele sempre falou. Nessa linha do tempo alternativa, a Mikasa confessa os seus verdadeiros sentimentos para o Eren e conta que foi ideia dela abandonar tudo para que eles pudessem fugir juntos. O Eren então abraça a Mikasa e diz para ela jogar fora o cachecol para que quando ele morrer, ela possa esquecer dele, lembrando que o Eren deve morrer em breve por causa da maldição da Ymir e a Mikasa deve ter uma longa vida na qual ela deve seguir em frente e procurar ser feliz. Só que a Mikasa diz que ela não é capaz de fazer isso. De volta ao mundo real, ela enrola o cachecol em volta do seu rosto mais uma vez e diz para todos que o corpo do Eren está dentro da boca do Titã e que vai ser ela quem vai tirar o Eren de lá. Mas afinal, como foi que a Mikasa ficou sabendo assim do nada que o corpo do Eren estava dentro da boca do Titã? É provável que essa visão que a Mikasa acabou de ter seja mais do que apenas uma ilusão, mas sim uma verdadeira conexão entre ela e o Eren através dos caminhos. Uma conexão que provavelmente teria sido intermediada pela própria Ymir Fritz. É provável que o Eren tenha contado a Mikasa como ela poderia parar ele, e isso é bastante possível porque por mais que o Eren procure mostrar que ele é tão comprometido com o estrondo e com a ideia de acabar com o mundo, também temos várias pistas de que ele está muito mais confuso do que parece. Uma prova disso é o fato dele ter permitido que os membros da aliança anti-Eren pudessem seguir usando seus poderes de titãs contra ele, mesmo sabendo que ele poderia parar com eles facilmente. É como se o Eren quisesse ser parado, ou ao menos tudo leva a crer que uma parte dele quer isso. Com a ajuda do Levi e do Armin, a Mikasa consegue abrir caminho e entrar na boca do Titã do Eren, e uma vez lá, ela corta a cabeça dele e lhe dá um beijo de despedida, enquanto a Ymir Fritz observa tudo isso com um sorrisinho malicioso no rosto. Agora, antes de prosseguir, vale a pena observar aqui que o Isayama estava inspirado em criar versões ainda mais bizarras dos Titãs nesse último arco do mangá. Essa cena da cabeça do Eren dentro da boca do Titã é para coroar definitivamente esse oceano de cenas perturbadoras que é Shingeki no Kyojin. A primeira vez que eu vi essa cena, eu achei a coisa mais sem noção que o Isayama poderia ter concebido. Como assim o Eren e a Mikasa se beijarem no meio de todo o caos do fim do mundo, não é mesmo? Mas depois de analisar a trajetória do Eren e da Mikasa, que é exatamente o que estamos fazendo aqui nesse vídeo, dá pra ver que faz muito sentido a Mikasa, que é aquela que jurou pra si mesma que iria proteger o Eren até o seu último suspiro, tenha sido aquela a libertar o seu amado. O Isayama conseguiu dar vida aqui a uma grande e trágica história de amor, porque de forma trágica, até mesmo irônica, a Mikasa prova o seu amor pelo Eren de uma vez por todas ao cortar a cabeça dele e impedir que ele destrua com o mundo. Se a Mikasa realmente fosse uma escrava dos seus genes de Ackerman, como Eren disse, então ela não teria sido capaz de atacar ele e, ao que tudo indica, acabar com a sua vida. Mas é exatamente por ela não ser uma escrava e por causa de toda a devoção que ela tem pelo Eren que ela foi capaz de tomar essa atitude trágica e acabar com a vida do Eren, apesar de que tudo que ela queria era ficar com ele. Esse foi um momento ao mesmo tempo belo e aterrorizante, porque ele dá muito mais profundidade e significado para o personagem da Mikasa e para a trágica relação entre a Mikasa e o Eren. O Eren sempre tentou fazer a coisa certa, começando quando ele arrisca a própria vida para salvar a Mikasa quando eles ainda eram crianças, passando para se alistar na tropa de exploração como uma forma de ajudar a salvar a humanidade dos Titãs, até iniciar o estrondo como a única forma de salvar os seus entes queridos do ódio e a violência do mundo além das muralhas. Com o objetivo de ver o seu plano ser concluído, o Eren teve que abandonar sua humanidade, assim como seus sentimentos pela Mikasa, pelo Armin e por todas as outras pessoas que eram importantes na vida dele. Ele decidiu afastar todo mundo do seu entorno para que seus amigos não tivessem que suportar o fardo e a culpa do estrondo junto com ele. Ele estava determinado a suportar esse fardo sozinho. Mas no fim, tudo indica que o Eren decide escolher a Mikasa ao invés do seu plano mestre e assim dá um fim à sua própria vida. Com base no que a gente sabe até agora, faltando um capítulo para o fim do mangá, deve ter sido o próprio Eren que contou para Mikasa
como parar com ele. Afinal, de que outra forma ela poderia saber que o corpo do Eren estava exatamente dentro da boca do Titã? E então a Mikasa se encarrega da terrível missão de parar o Eren, provando de uma vez por todas que os sentimentos dela em relação ao Eren são reais. Um final shakespeariano vindo de uma das mentes mais criativas dos animes. Como ainda temos um capítulo para encerrar a história, ficam aqui algumas dúvidas. Será que a Ymir vai usar seus poderes para desfazer algumas das coisas que aconteceram desde o começo do estrondo? Ou será que ela vai usar seus poderes para manter o Eren vivo de alguma forma? Agora que o Eren provou que ele ama Mikasa ainda mais do que seu plano mestre, talvez a Ymir decida intervir e guiar a história para um novo e menos trágico final. Independentemente do que acontecer no último capítulo, a história do Eren e da Mikasa já é uma das mais trágicas e belas histórias de amor que já vimos nos animes e nos mangás. Me conta aqui nos comentários a tua opinião. Tu gostou desse desfecho da história do Eren e da Mikasa? E o que tu acha que vai acontecer no último capítulo? Será que o Eren realmente morreu? Ou será que a Ymir Fritz vai intervir e mudar o jogo? Se tu gostou desse vídeo, deixa já o teu like. E se tu é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.